Estamos de volta, programa Manhã Viva, nessa sexta-feira, muita coisa boa a gente já acompanhou nesse programa. E agora tenho certeza que é de interesse de muita gente, porque acredito que muitos hoje experimentam essa patologia, infelizmente, né? Mas estamos aqui com o Dr. José Roberto Miranda, reumatologista de Taubaté, natural de Taubaté mesmo, doutor? Não, sou baiano. Ah, o senhor é Aham. baiano. De que cidade da Bahia? Itabuna. Itabuna. Aham. Nós temos uma casa de missão lá em Itabuna. Ah, Uma ótimo. rádio Canção Nova lá em Itabuna com a Zezé, a Fatinha e o Zezé. Um abraço para todos os nossos irmãos de lá e para os seus conterrâneos também, doutor. Com certeza. Então, doutor, nós vamos conversar um pouquinho agora sobre a situação da fibromialgia, não é? Isso. O senhor é reumatologista, cuida de muitos casos, não é? Sim. A reumatologia é uma coisa que se tornou muito mais melhor diagnosticada nos últimos anos. Sim. Né? Antes ela era subdiagnosticada ou passava batido mesmo esse diagnóstico, que é um Certo. diagnóstico clínico. Ele não depende de exames, depende de uma boa anamnese, de uma avaliação do paciente como um todo, o perfil psicológico, o perfil de doenças anteriores ou situações anteriores em que a pessoa pode ter piorado esse quadro de dores musculares. O que é a fibromialgia? Doutor, Né? segura um pouquinho a informação, doutor, segura um pouquinho. Nós vamos acompanhar aí uma matéria que a nossa equipe preparou, falando um pouquinho dessa realidade da fibromialgia, também testemunho da Camila, que também convive com essa realidade. E voltando dessa matéria, a gente conversa tudo, tirando suas dúvidas, tudo sobre fibromialgia. Vamos acompanhar? Tratar da dor é um direito fundamental da pessoa. 10% da população brasileira sofre com fibromialgia e desse número, 70% são mulheres. São vários os sintomas que podem caracterizar essa doença, mas um dos principais pontos que indicam a fibromialgia são dores generalizadas em determinados pontos do nosso corpo. A fibromialgia funciona como um somatório. Você pode ter a genética, mas não tem os fatores ambientais, você não tem os fatores somáticos. É considerado uma síndrome porque envolve uma série de fatores como dor, fadiga, indisposição, sono, além de outras influências emocionais, hormonais ou físicas. E eu sentia muita começou com dor no braço, e muita dor no braço, eu achava que era tendinite, mas ia lá no posto, tomava uma injeção, passou. Tomava um relaxante muscular, passou. E aí foi indo. Aí a dor foi para as costas, do braço para as costas, aí começou a doer a perna, e enxaqueca e dor no corpo todo, dor muscular. E tudo que eu fazia doía muito. Como identifica-se a fibromialgia? Antigamente, eles falavam que era uma dor generalizada com 18 pontos. Hoje em dia, esse critério não é mais usado. Eu achava que era dores muscular, natural. Ah, andou muito, dor na perna. Ah, viveu um dia muito tenso, doeu o braço. Eu achava que era isso. Eu vivi durante um ano. Se você não tem um diagnóstico, não tem algo que justifique aquela sintomatologia, você começa já a pensar em fibromialgia. O que pode ser confundido com essa doença? Uma dor miofascial, os próprios reumatismos. No começo, para mim, foi muito complicado. Primeiro porque eu não entendia, não sabia o que estava acontecendo. Quando eu descobri, eu não sabia. Meu Deus, o que está acontecendo? O diagnóstico é sempre médico, com critérios específicos e caracteriza-se mais como uma doença neurológica do que reumática. Agora é mais conhecida? As doenças sempre existiram. A gente está com critérios diagnósticos melhores, está com melhor coisa, aquelas dores de origem obscura já não estão mais. Então você está fazendo um diagnóstico melhor. Então já está sabendo mais a respeito da doença. Antidepressivo e anticonvulsivante são mais indicados do que os anti-inflamatórios. Como tratar além dos medicamentos? Os exercícios, condicionamento físico, até psicoterapia, existe um tratamento padrão. Mas esse tratamento vai ser individualizado. O que me ajuda mais é a atividade física. É o que todo mundo recomenda, todos os profissionais recomendam, que a atividade física ela ajuda a produzir a serotonina e aí tira a dor, ela ajuda no emocional, enfim, vai controlando tudo no corpo. Tem algo que se destaca nos sintomas? Uma característica, que isso sim que é da fibromialgia, é a insônia. Não existe paciente com fibromialgia que não tem insônia. Uma noite que eu durmo muito mal, eu já sei que no outro dia eu vou ter dor. 1 hora de sono faz a diferença para quem tem fibromialgia.
E para saber se realmente é essa a doença? A fibromialgia, você não dorme direito, ela mexe com o seu emocional, então eu chorava muito. Se eu vivia uma situação que para mim era difícil, ela se desencadeava na dor. Segundo o Dr. Alexandre, é indispensável cuidar da pessoa como um todo e não somente curar determinada dor. Você tem que tratar como se fosse algo divino. A vida é divina. E como ter uma vida normal convivendo com esse problema? Depois que você tem o diagnóstico do médico, você tem fibromialgia, você tem o conhecimento e segue na risca aquele tratamento, é possível você ter uma vida normal. Estamos de volta, doutor. Então, como nós podemos caracterizar, diagnosticar a fibromialgia? O que é essa patologia que tem assolado, como o senhor disse, né, em cada 9 pessoas, 10 9 pessoas, mulheres, 10 pessoas, 9 mulheres são mulheres. Tem e uma não. O que caracteriza? O que é assim? A fibromialgia, o que é? É um quadro caracterizado por um quadro de dor muscular, né? Geralmente essa dor altera o humor, o sono. Geralmente a pessoa tem um sono que não restaura, ou seja, a pessoa não acorda disposta, uma fadiga, né? Não relacionada a um esforço físico, mas uma fadiga no cotidiano, no dia a dia. Sim. Às vezes um quadro de enxaqueca, às vezes a pessoa nunca teve enxaqueca, dor de cabeça, persistente, que mais? Mas o principal é a dor muscular, associada à fadiga e um sono não restaurador. E isso, caracterizado num período de uns 3 meses, você tem alguma coisa que está alterada. Então, o paciente tem que começar a ver que isso não é normal. E a fibromialgia hoje, eu vejo o seguinte, no mundo que a gente vive, onde as obrigações, onde o tempo é pequeno, você tem muitas coisas para fazer, as pessoas às vezes não priorizam o seu descanso, o seu hobby, o seu relaxamento, né? E isso acaba levando a um quadro de dor muscular persistente. Entendo. Agora, doutora, assim, apresenta no momento essas dores musculares, não é? Mas, assim, a fibromialgia, um pouquinho que a gente já conversou, ela não é só uma patologia física, ela também está ligada ao emocional, ao temperamento das pessoas. Sim, eu gosto muito de um ditado que diz o seguinte. Eu gosto de um ditado muito que diz o seguinte: a cabeça pensa, o corpo padece. Não responde. Entendeu? Então, assim, geralmente as pessoas geralmente são pessoas muito perfeccionistas, com autoestima muito baixa. Eu sempre digo assim, na clínica diária, nos meus 11 anos como reumatologista, eu vejo que são pessoas perfeccionistas, manipuladoras, que querem sempre do jeito que elas querem, e autopunitivas. Elas se punem o tempo inteiro por coisas que elas não fizeram, por coisas que elas não deram conta, deixa de fazer, né? Que não dá conta de fazer. Acaba sendo assim, pessoas exigentes, né? Muito exigentes. Não deixa, não passa, né, para o outro alguma obrigação, alguma atividade, elas querem fazer tudo, né? E aí se exige demais, então desencadeia essas dores. Agora sim, doutor, como é que uma pessoa, porque começam as dores, né? Dói às vezes as costas, quais são esses pontos, assim, a perna, que pontos do corpo que são mais doloridos? Geralmente são dores, região de coluna cervical, coluna lombar, ombros, quadris, dores nas pernas, né? O paciente relata dores que são assim, elas dizem assim, doutor, a dor anda, ou seja, é uma dor migratória. Geralmente ela não é persistente. Isso indica, quando você vai conversando, a acolher a história do paciente, que não tem uma causa definida, por exemplo, uma patologia orgânica mesmo, uma artrose, ou uma bucite, uma tendinite, ou um quadro de compressão cervical. Que poderia justificar justificar isso. Mas, invariavelmente, o que acontece? As dores migram. Então, você acaba tentando relacionar isso a um quadro clínico. Invariavelmente, você acaba não enquadrando numa doença, desencadeando esse quadro de dor. Entendo. Agora, doutor, como seriam os passos, né? Quais seriam os passos para que o paciente, a pessoa que sente essas dores, ou que percebe esses sintomas, a quem ela deve recorrer primeiramente? Porque, assim, tem uma dor muscular, uma coisa,
acaba, ou você toma um anti-inflamatório, um remédio em casa, ou se persistir, você vai no ortopedista. Quais são esses passos, como isso é encaminhado para que a pessoa ela possa receber já um tratamento mais adequado, mais eficiente? Olha, o caminho adequado, quando você pega um fluxo, quando você tem uma queixa, sempre é o clínico geral, seja no posto de saúde, seja no consultório privado, para que ele possa triar essa dor. Né? Se você retorna, persiste a dor, as medidas que foram implementadas pelo clínico não surtiram efeito, provavelmente ele vai encaminhar você ao reumatologista. Né? Se ele enquadrou num quadro, ele pensou num quadro de fibromialgia após excluir outras patologias. Né? O reumatologista é a pessoa mais adequada, pelo menos apta vamos dizer assim, a gerenciar esse quadro de dor. Certo. E aí, assim, tem mais ou menos um tempo, uma medida que a pessoa ela pode perceber esse caminho de tentativa, né, de sanar essas dores até chegar ao reumatologista? Como a gente considera o quadro de dor para o diagnóstico de fibromialgia, independente dos pontos que a gente aperta, que às vezes o paciente fica meio zangado, porque tem que fazer uma certa compressão. Os dedos santos dos doutores. E você tem um quadro clínico, que é a dor, então, assim, maior do que 3 meses. Essa dor muscular associada a um sono restaurador, fadiga, irritabilidade, inapetência sexual. Ou seja, a dor está causando uma mudança de hábitos na pessoa, ou seja, mudando o humor dela. Ela altera muito o humor. Altera um pouco o período menstrual, onde ela fica um pouco mais irritadiça. Né? Sei. Esses são sintomas assim, que vão sendo agregados às dores, às reações das pessoas, e que vai modificando. Isso, no ambiente de trabalho, nas atividades da pessoa, isso também vai impedindo a atividade do dia Eu da acho pessoa? assim, que algumas pessoas elas são resistentes à dor, do ponto de vista assim, elas conseguem fazer as atividades do dia a dia. Sim. Funcionalmente, elas não ficam incapacitadas de exercer essa atividade do dia a dia, mas elas ficam enfadadas, fadigadas de fazerem o que é o trabalho dela, a parte laboral do dia a dia dela. Então, ela se sente um pouco cansada, como se aquilo fosse um estorvo, né? Fosse uma dificuldade muito grande para ela fazer. E antes ela executava aquilo de maneira tranquila. Entendo. Agora, doutor, fibromialgia, ela tem cura? Ela passa ou não? Eu diria para você que ela tem tratamento. Muitos pacientes acabam melhorando e se curando por uma mudança de hábito. Geralmente, a pessoa, às vezes, tem um componente muito ansioso. Quando ela trabalha esse componente, melhora, direciona essa ansiedade dela para outras coisas, tende a melhorar. A mudança de hábitos, quando o paciente é sedentário, que passa a ter uma atividade física, que é muito importante, conforme a reportagem que a gente ouviu, né? Principalmente aqueles exercícios que não são de impactos. Né? Ou seja, sim, é preciso ter esse cuidado, não é qualquer exercício que a pessoa pode fazer. A gente sempre pede ao paciente para fazer aulas de yoga, relaxamento, tai chi chuan, hidroginástica. Como são coisas que não são muito comuns na nossa região, yoga você sempre tem... As caminhadas, doutor, são boas? As caminhadas são boas, mas você tem que alongar antes e depois.